Bom, pessoal, vou explicar aí para vocês então como funciona o jogo Supremacia, né? É um jogo de tabuleiro bem antigo, mas é muito legal. Ele é estilo War, mas um pouco mais completo. É um jogo de batalhas, mas não só batalha militar, mas também econômica e política. Então é bem bacana. Bom, o objetivo do jogo, como o próprio nome diz, é obter a supremacia, né? Então a gente tem esse tabuleiro, vou tentar mostrar aqui para vocês que ele é um mapa, né, do mundo aqui, e ele é dividido em 6 superpotências, que são essas partes coloridas aqui do tabuleiro, né? América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia, e aqui um pedacinho da Ásia ali mais voltado pro Japão ali, mais perto do Japão. E aí cada jogador vai escolher uma das superpotências para controlar. E a ideia então é obter a supremacia, né? Esse é o objetivo principal, né? Você obter o controle total do mapa, né? Através de dominação. Vou estar lendo aqui, seguindo passo a passo das regras para não esquecer de nenhum detalhe, tá? Então essa parte do tabuleiro, já falei. A gente tem, diferentemente do War, aqui tem dinheiro também, por isso que ele também tem a batalha econômica, né? Então cada jogador vai começar com uma quantia determinada de dinheiro aqui, e a ideia é conseguir mais dinheiro através de produção. Então o jogo começa quando a gente vai tirar nos dados aqui, quem tirar a maior quantidade de números no dado começa escolhendo uma superpotência para controlar, e aí com essa superpotência vai vir um conjunto de cartas de recursos, os recursos de cada um dos territórios que você escolher, e cada carta de recurso vai produzir petróleo, cereal ou minério, que são os 3 recursos que são produzidos no jogo. E aí a gente controla isso, essa quantidade produzida através dessa carta aqui, que cada jogador vai ficar com uma dessa, que se chama central de suprimentos. Aqui a gente tem o controle da quantidade de minério, petróleo e cereal que cada jogador tem, né? Aqui no tabuleiro, na parte superior do tabuleiro, tem o mercado. Então, quando a gente começa o jogo, o mercado ele vai estar marcando, deixa eu relembrar aqui, ele estará marcando um valor de 5.000 para cada recurso. Então a gente começa, tem esses marcadores pretos aqui, que são uns círculos pretos, eles vão marcar, eles vão estar variando a todo momento os preços de mercado aqui. Então no começo do jogo, o minério, o cereal e o petróleo vão estar valendo 5.000. Quando um jogador precisa de dinheiro, ele vende os seus recursos para o mercado, e quando ele vender para o mercado, o preço cai porque aumenta a oferta e o preço do recurso então vai cair. Quando ele comprar alguma coisa do mercado, se ele precisar comprar algum recurso, o preço ao contrário vai subir para cada unidade comprada, e para cada unidade vendida ele desce um degrau. E assim tem essa variação de preços de mercado dos 3 recursos, sendo que o piso é de 10 para todos os recursos e o teto é de 10.000 a unidade de cada recurso. Então é dessa forma que se consegue dinheiro no jogo. Você produz, você vai ter empresas que vão produzir, né? Essas empresas aqui, elas vão produzir os recursos e você pode vender ou comprar no mercado, de acordo com a necessidade. E você também pode negociar recurso com os outros jogadores a qualquer momento. A qualquer momento não, né? Tem uma etapa certa para negociação, e você pode estar negociando a qualquer de qualquer valor, né? Por qualquer valor com qualquer jogador que esteja disposto a negociar. Bom, e aí tem uma sequência de eventos que ela está até estampada aqui no tabuleiro para não esquecer, né? Para facilitar, que é sempre da seguinte forma. Então a primeira rodada, imagina que cada um já vai ter escolhido o seu continente, né?
ou melhor, sua superpotência para controlar. Cada superpotência vai ter um exército em cada território, então a gente tem aqui essas pecinhas coloridas, onde um quadradinho ele representa um exército, e essa peça em formato de oblongo ela representa uma esquadra, que é um navio. Então cada jogador vai começar com um exército em cada território que tiver escolhido, da sua superpotência. E então, quando a gente começar o jogo, a primeira rodada, a primeira coisa que a gente tem que fazer no primeiro estágio é pagar os salários e empréstimos no banco. Como funciona isso? A gente vai pagar 100 unidades monetárias aqui para cada exército ou esquadra que tiver. Esse seria o salário para cada exército e esquadra. E paga 500 unidades monetárias para cada companhia, para cada empresa que estiver funcionando no seu território. Bom, aí pagou para o banco, a gente vai então transferir. O segundo estágio seria a transferência das unidades produzidas para a central de suprimentos. Então a gente vai ver quantas empresas estão produzindo em cada território e isso vai ser contabilizado aqui na central de suprimentos com esse mesmo marcador preto. Ele vai estar sendo contabilizado aqui na central de suprimentos do respectivo jogador, né? Então, se eu tiver, por exemplo, a produção nessas cartas de empresas, ela tem aqui embaixo marcado quantas unidades ela produz de cada recurso. Então, essa aqui, por exemplo, que está na frente, ela produz petróleo e ela tem 2 unidades de petróleo. Então, a cada rodada ela vai produzir 2 unidades de petróleo. Então, se eu tivesse, por exemplo, só essa empresa funcionando no meu território, nessa etapa, nesse estágio, eu aumentaria 2 unidades de petróleo. Sendo que aqui na central de suprimentos, a gente pode ter de 1 a 12 unidades de cada recurso. Se a gente então produzir mais do que 12, tiver acumulado mais que 12, a gente simplesmente não contabiliza. Excesso de produção perdida, ele não é contabilizado. Então é algo que a gente tem que ficar esperto na hora que estiver jogando. Bom, a gente transferiu as unidades produzidas, aí o terceiro estágio é vender algumas ou nenhuma das unidades de suprimento. Aí que a gente pode fazer a negociação, seja com o mercado ou com os outros jogadores. Aí é livre, tá? O quarto estágio seria o ataque. O primeiro e o segundo estágio, eles são obrigatórios. O terceiro em diante, eles são opcionais. Então eu posso ir, por exemplo, fazer o estágio 1 e 2 e pular para o 4 ou não fazer mais nada. Mas o 1 e o 2 é sempre obrigatório. Porém, eu tenho que seguir a sequência de estágios. Eu não posso, por exemplo, se eu quiser na minha rodada fazer o 1, 2, o 5 e o 7, eu não posso fazer, por exemplo, o 7 antes do 5. Eu tenho que fazer nessa ordem, né? Tem que seguir essa sequência. Voltando aqui para o estágio 4, que seria o ataque, aí existe um procedimento específico para ataque. Existem 2 tipos de batalha aqui no Supremacia, que é o que eles chamam de batalha convencional e batalha nuclear. Então, batalha estratégica. Então, para a batalha convencional, a primeira coisa que a gente vai fazer, também tem um procedimento já lembrando aqui ao lado. Primeira coisa, a gente tem que identificar o local da batalha. Sendo que, para eu conseguir fazer uma batalha, eu tenho que ter um exército alocado adjacente ao território que eu quero guerrear, né? Então, imagino que eu tenho um exército, eu sou o verde, a peça verde, e quero conquistar o território do Tibete. Então eu tenho que ter um exército verde no Paquistão ou na Índia aqui, que são territórios adjacentes, para eu conseguir batalhar aqui no Tibete e conquistar o Tibete, né? Porém, para eu conseguir, se eu for o verde, o verde claro nesse caso, né, seria América do Sul. Então, originalmente meu exército estaria aqui na América do Sul, né? Aí eu tenho que movimentar meu exército para chegar até próximo ao Tibete ali, para eu conseguir fazer a batalha, né? Como que funcionaria essa movimentação? Essa movimentação, ela custa recursos.
E eu tenho 3 tipos de movimentação aqui no jogo, que são movimentação por terra. Então eu posso movimentar meu exército por terra quando eu tiver território, né, que eu posso ir movimentando. Isso vai me custar tá nessa outra tabela. A movimentação por terra me custa, para cada esquadro, aqui de exército, para cada território vai me custar uma unidade de cereal. Então eu tenho que ir diminuindo minhas unidades de cereal para cada território por exército, né? Por exército, por território que eu movimentar. E se eu for fazer uma movimentação aérea, né? Imagina que eu estou aqui no Brasil e imagina que eu estivesse voando com o meu exército até o Paquistão. Aí eu pagaria 2 unidades de petróleo para esse voo, também é um custo por exército, né? É um custo por exército que eu movimentar via aérea. Isso seria então 2 unidades de petróleo. A terceira forma de movimentação seria por mar. Aí eu tenho que ter uma esquadra, né? Então eu teria que ter uma esquadra. Daqui a pouco eu vou explicar como a gente constrói, mas eu teria que ter uma esquadra aqui nessa região. Tem uns pontinhos no tabuleiro que representam os portos. Então eu teria que ter uma esquadra aqui no porto do Brasil para eu conseguir movimentar o meu exército em cima da esquadra. Eu posso carregar até 4 exércitos por esquadra e então ir movimentando minha esquadra com esses exércitos por mar até chegar onde eu queira, para desembarcar meu exército e conseguir travar uma batalha, né? E essa movimentação por mar, ela tem aqui um custo de 1 unidade de petróleo para cada mar adentrado. Então aqui tem as regiões que representam os mares. Para cada mar que eu adentrar é 1 unidade de petróleo que eu tenho que pagar para movimentar a esquadra. Bom, voltando aqui para a batalha, eu falei de movimentação, agora voltando para a batalha. Então eu tenho aqui o meu exército próximo do exército inimigo, aí começaria a parte da batalha. Então numa batalha, isso eu chamo de batalha convencional aqui, né? Então a primeira coisa, eu tenho que identificar o local da batalha. Então eu vou falar, vou atacar o Tibete. Segunda coisa, vou cancelar os suprimentos e mobilizar as forças, que aí isso tem um custo. A batalha tem um custo que, deixa eu só relembrar aqui, eu tenho que gastar recursos para atacar. Seria um conjunto de suprimentos, ou seja, uma unidade de cereal, uma unidade de minério e uma unidade de petróleo. É um conjunto completo de suprimentos que eu tenho que cancelar. Eu faço isso e o adversário também tem que fazer isso para entrar na batalha. Quando eu falo que vou guerrear alguém, o adversário tem 3 opções. Ele pode recuar, então ele pode movimentar pagando o custo de movimentação do exército que tiver no Tibete, por exemplo. Ele pode voltar para a Mongólia. E aí eu simplesmente adentro no Tibete conquistei aquele território. Conquistei o território, e isso tem uma grande vantagem, que eu pego todas as empresas que são daquele território para mim. E elas passam a produzir para mim. É um território conquistado. Então essa seria uma opção. Ele não quer guerrear, não quer gastar com isso. Ele recua e me dá o território. Uma outra opção seria se render. Que aí ele, além de eu conseguir conquistar o território dele, eu ainda ganho os exércitos que estão naquele território. Vou ajustar essa parte. Então se ele se render, as forças dele tornam-se propriedade do atacante. E a terceira seria ele contra-atacar, né? Então aí ele vai cancelar também um conjunto de suprimentos, né? Um cereal, um petróleo e um minério, e ele entra na batalha.
Bom, aí a terceira etapa da batalha seria pegar os dados, né? Então a gente tem um conjunto de 4 dados aqui no jogo, sendo que o atacante a princípio pega um dado e o defensor pega 2. Imagine que o defensor ele não conseguiu cancelar as 3 unidades de recursos, né? Ele não tinha, por exemplo, cereal, ele só conseguiu cancelar um petróleo e um minério, ele não tinha um cereal. Aí nesse caso ele começa com um dado também ao invés de 2, então ficaria igual, porque ele não conseguiu pagar todos os recursos. Mas o mais comum é que o adversário comece com 2, o atacante comece com 1. A segunda contagem para verificar os dados é quem tem mais exército e ou esquadra. Então a gente faz uma contagem nessa batalha aqui, né, nesse front aqui. Quem tem mais exército ou esquadra? Quem tiver mais, pega mais um dado. Então se o atacante tiver mais, normalmente o atacante ele vem mais preparado para o ataque. Ficaria com 2. Terceira contagem, quem tem mais laser stars, que é uma arma de defesa que eu vou falar depois, na hora que a gente falar de armas estratégicas. Então aí também contaria mais um dado, tá? Para quem tiver mais laser star. Se ninguém tiver laser star ainda desenvolvido, aí ninguém ganha um dado a mais, tá? Bom, aí terceira parte, joga os dados. Primeiro o atacante joga os dados. Para cada 3 pontos ele vai retirar um exército ou uma esquadra, né, do território atacado, tá? Para cada 3 pontos. Feito isso, o defensor joga 3 dados, joga os dados que ele tem, e é a mesma coisa, para cada 3 pontos ele vai retirar um exército e ou esquadra do território que foi atacante, né? Bom, aí o próximo passo, feito isso, né, contado as baixas, a gente vai movimentar os reforços. Então, feito isso, aí você pode, primeiro o defensor ele pode movimentar algum exército ou esquadra para reforçar, né, essa defesa dele. E aí depois, só depois que o defensor fez, que o atacante também pode movimentar, pagando, lógico, os custos de movimentação que eu já tinha comentado, né? E aí, agora o defensor pode contra-atacar, caso ele tenha ainda exército para isso, né? E o esquadra, né? Então ele pode contra-atacar. Feito isso, aí o atacante ele estaria na defesa, no papel de defesa, né? Bom, aí acaba a fase de etapa de batalha convencional, tá? Essa seria a batalha convencional. Tem uma outra batalha, que é a batalha estratégica, que é a batalha com armas nucleares. Então a gente tem no jogo essa pecinha que parece um cogumelo, ele representa um cogumelo atômico, para indicar quando cai alguma bomba nuclear. Então, para a gente conseguir ter arma nuclear, porque ninguém começa com arma nuclear, a gente tem aqui na nossa central de suprimentos uma área específica para armas estratégicas, que são os laser stars, que é o que defende a bomba atômica, defende da bomba atômica e a própria bomba atômica, para marcar esses recursos também. Porém, ninguém começa com isso. Para você ter isso, essas armas, você tem que desenvolvê-las, tá? E aí como que funciona? Vai ter uma etapa específica para construir armas, que é a etapa 6, é um pouquinho para frente, mas eu vou explicar como funciona agora. Para desenvolver essas armas, você tem que... essas cartas aqui de recurso, elas vão ficar o tempo todo de cabeça para baixo aqui, em um lado específico do tabuleiro, e sempre que forem utilizadas a gente vai ter que embaralhar. E aí, se eu quiser prospectar uma arma, para desenvolver uma arma atômica, uma bomba atômica ou um laser star, uma arma estratégica, eu tenho que primeiro, vou falar assim, ó, eu quero desenvolver uma bomba atômica. Então eu vou pegar essas cartas de recurso que vão estar viradas para baixo e vou tirando uma a uma carta, sem mostrar para ninguém, até chegar na bomba atômica. Então aqui, se fosse real esse exemplo, eu teria tirado um monte de carta aqui já até chegar na bomba atômica. Eu não posso mostrar isso para ninguém. Tem poucas cartas de bomba atômica no monte, é bem difícil. Bom, enfim, aí chegou uma da bomba atômica, uma carta da bomba atômica.
Conseguir chegar até a carta da bomba atômica significa que eu pesquisei, desenvolvi a tecnologia para fabricar a bomba atômica. Bom, agora tem que pagar por essa tecnologia. Como que funciona? Isso vai me ter um custo que não é baixo, que é o seguinte: para cada carta que eu vir eu tenho que pagar 2.000. Então aqui no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 cartas, fora a bomba atômica, né? Então 18 eu pago 2.000 para cada uma. Então seria 36.000 aqui só pelas cartas viradas. E pago mais 5.000. É isso mesmo. Pago mais 5.000 pela carta da bomba atômica e mais uma unidade de minério. Não, desculpa, conta também a da bomba atômica, então seria 19. 19 vezes 2, então daria aí 38, né? 38.000. Isso mesmo, 38.000 mais 5.000, então daria 43.000, se fosse um número de verdade, esse exemplo aqui, 33.000, né? Desculpa, 43.000. Mais uma unidade de minério. E ainda não posso produzir a bomba, aí eu devolvo a carta aqui, embaralho um monte, né? E não posso ainda produzir na primeira vez que eu virei a carta, só desenvolvi a tecnologia. Na próxima rodada eu posso passar a desenvolver, fabricar a bomba atômica. Aí vai me custar 5.000 para cada bomba fabricada, mais uma unidade de minério. É isso que é o custo da bomba atômica. Aí eu vou aumentando ela aqui na minha central de suprimentos, né? Bom, imagine que eu já tenha fabricado a bomba atômica. Aí eu posso ter a tal da batalha estratégica, né? E aí como funciona? Eu digo que vou usar uma bomba, vou lançar uma bomba atômica no território X. Pode ser um território ou em algum mar azul claro aqui, que são os mares costeiros, né? Caso tenha um conjunto, por exemplo, de esquadra cheio de exército, eu posso estrategicamente destruir todos esses exércitos. Onde a bomba cai, tudo que está naquele território ou mar ele vai ser destruído, inclusive as empresas vão voltar para o monte aqui, né? Elas vão ser destruídas, não vão produzir mais. E aí passa-se a ter esse cogumelo atômico onde cai a bomba. Se for no mar não fica, porque entende-se que ela foi para o fundo do mar, não ficou radioativo o território, né? Mas se for um território, aí cai, né? Em área terrestre, né? Ela cai e fica marcada, ninguém mais pode adentrar naquele território. Bom, e aí a gente primeiro vai declarar, né? Se for falar, eu quero jogar uma bomba atômica no território X, eu quero jogar uma bomba atômica na Rússia. Se o cara não tiver um laser star, a bomba cai. Não tem jeito, não tem como fugir. Agora, se ele estiver desenvolvendo um laser star, que é muito parecido com o desenvolvimento da bomba atômica, é o mesmo princípio aqui, né? A gente vai pegar esse monte de cartas de recursos e vai tirando até chegar no laser star. Só que no laser star a gente vai pagar 2.000 para cada carta virada, né? Mais 10.000 e 2 unidades de minério quando chegar no laser star. E para fabricar cada laser star também me custa 10.000 mais 2 unidades de minério, é assim que funciona. Eu tenho laser star, como que eu posso fugir da bomba? Eu vou gastar um laser star aqui, o cara gastou uma bomba atômica, ele pode jogar mais de uma bomba atômica ao mesmo tempo, se ele tiver. Ele pode fazer um ataque solo ou em grupo. E se eu tiver laser star suficiente para defender, aí eu vou jogar os dados. Um dado, se cair de 1 a 5, eu consegui desviar a bomba. O laser star desviou a bomba, então não cai no meu território. Me salvei. Se cair o número 1, se cair o número 6, o laser star falhou e a bomba cai mesmo assim. E aí o laser star ele não é gasto, né? Ele volta a quantidade que estava, se ele falhar, tá? É assim que funciona a batalha estratégica, né? Bom, aí etapa 5 seria de movimentar os exércitos ou as esquadras, que eu já comentei como funciona, né? Só mais um detalhe na movimentação é que
Se eu estiver fazendo uma movimentação, seja ela por terra ou por terra, caso eu movimente e tenha um exército no meio do caminho, eu posso passar por aquele território, desde que o dono do exército permita, porém eu não posso ficar nele, eu tenho que passar por ele e parar em um território que esteja vazio. Nunca pode ser ocupado, um território nunca pode estar ocupado por mais de 2 exércitos diferentes, né? Tem que ser tudo da mesma cor. Se estiver movimentando esquadra, nas áreas azul claro, eu posso também, é o mesmo princípio, eu posso passar desde que o dono da outra esquadra permita. Se ele não permite, eu não posso, eu tenho que ficar travado. Agora nos azuis escuros, que são águas internacionais, aí pode sim estar ocupado por mais de uma esquadra diferente, tá? Só essa questão, o resto é igual eu tinha comentado. Aí o estágio 6, construir armas. Expliquei como se constrói o Laser Star e as bombas atômicas. A gente pode construir também mais exércitos e construir as esquadras. Funciona da seguinte forma. Eles estão aqui. Custo de construção. Então, para exército esquadra é 3.000 mais um conjunto de suprimentos. Então eu cancelo um conjunto de suprimentos, ou seja, um minério, um petróleo, um cereal, mais 3.000. Isso me dá direito a construir 3 exércitos ou 3 esquadras ou uma combinação deles. Bomba atômica já comentado que é 5.000 unidades de minério e Laser Star é 10.002 unidades de minério. Detalhe para a construção de armas convencionais, que são os exércitos e esquadras. Eu posso construir os exércitos onde eu já tenho exército. E as esquadras eu só posso construir em mares que fazem fronteira com meus territórios. Eu não posso construir em mares nem internacionais e nem mares que fazem fronteira com territórios de inimigos. Eu tenho que começar sempre pelos meus territórios e depois movimentá-los caso eu queira, né? Bom, aí o estágio 7 seria de comprar ou fazer prospecção de recursos. Caso eu queira mais recursos, eu vejo que eu estou precisando de mais petróleo, estou produzindo pouco petróleo, eu posso prospectar empresas aqui de petróleo, ou caso eu queira de cereal ou minério, funciona da mesma forma, né? Vai depender da estratégia que cada um tiver e do consumo desses recursos, né? E como funciona é muito parecido com a prospecção da bomba atômica Laser Star. Então a primeira coisa, a gente vai falar, eu quero uma empresa de petróleo. Aí a gente vai tirando cartas sem mostrar para ninguém até chegar numa empresa de petróleo. Se fosse petróleo, a primeira que já foi petróleo, tem bastante. Aí eu vou, para provar que isso aqui é uma empresa de petróleo, eu tenho que tampar a parte do meio da carta, que é onde mostra o território, e mostrar para o pessoal, realmente achei petróleo e vou deixar ela baixada, ela não pode passar a produzir imediatamente. A carta virada para baixo significa que a empresa não está produzindo ainda. Então ela não pode produzir imediatamente. Ela vai ficar baixada e aqui no meio da carta eu tenho uma informação que é o território de onde ela pertence. Essa aqui, por exemplo, é uma empresa que se chama Petróleo Inca, ela é da Venezuela. Então, se eu ainda não tiver conquistado a Venezuela, é interessante que eu não deixe essa empresa produzir. Porque se a Venezuela, primeiro ponto, se ela tiver já uma ocupação, se o inimigo já estiver na Venezuela e eu passar a ativar a empresa, ele imediatamente toma essa carta, automaticamente é para ele a produção dessa empresa. Então ele toma essa empresa de mim, porque esse é um território conquistado. Se ele for um território que ainda está sem ninguém, ele está em vazio, se alguém vê que eu tenho essa empresa, a primeira coisa que vão fazer é ocupar a Venezuela para roubar essa empresa de mim, né? Então é importante conseguir essa empresa de petróleo. Primeiro eu conquisto o território e protejo com algum exército para depois passar a produzir, tá? Então é assim que funciona a prospecção de recursos. Bom, e aí finaliza a jogada e vai para o próximo jogador no sentido horário. E isso se repete até o fim do jogo. O jogo pode terminar de 3 formas diferentes, que é a supremacia, que é quando um jogador ele consegue dominar o território todo, né? Consegue dominar todo o mapa.
A outra forma de acabar é o que a gente chama de detente, que aí a gente vai colocar um cronômetro, vamos combinar um tempo de jogada, por exemplo, 2 horas, 3 horas, enfim, a gente vai combinar. Na hora que tocou o despertador, a gente para do jeito que tiver o jogo, só termina as etapas e de quem tiver na vez, né? E aí a gente vai passar a contar os recursos todos. Tem uma regra aqui para contagem de empresa e tudo, não vem ao caso aqui, mas a gente conta os recursos, o dinheiro e tudo, e quem tiver mais recursos ganha. E a terceira forma é o holocausto, que é quando caem mais de 12 bombas, né? 12 bombas ou mais no mundo, e aí ninguém ganha, todo mundo perdeu. Subentende-se que o mundo está radiativo, né? Então essas seriam as 3 formas. Existe mais uns detalhes que são importantes aqui, que é empréstimo de dinheiro. Você pode emprestar dinheiro do banco ou emprestar dinheiro de algum outro jogador. Então, se você emprestar de algum jogador, você faz um acordo com aquele jogador da forma que melhor convir para os dois, né? Aí não tem muito segredo. Para o banco, você pode fazer um empréstimo. Você tem aqui nas cartas de suprimentos, aqui central de suprimentos, você tem uma tabelinha para você ir marcando o seu empréstimo, que ele pode ir de 10 mil até 120 mil unidades monetárias, e tem uns juros. Então, assim, enquanto você não quitar o seu empréstimo, você vai pagando juros a cada rodada, no primeiro estágio. Imagina, aqui tem as correspondências, né? Então, se eu pegar, por exemplo, 50 mil emprestado, eu vou pagar 5 mil de juros a cada rodada. Enquanto eu não quitar os 50 mil, eu fico pagando esses juros, né? Se alguém não pagou os juros, imagine que você não tenha dinheiro para pagar esses juros, enquanto você não quitar, você tem algumas restrições. Você não vai poder emprestar novamente do banco, você pode emprestar de outra pessoa, mas não do banco. E não pode comercializar com o mercado, você fica restrito, o teu nome está sujo. Então aí você tem que voltar a pagar os juros, os atrasados inclusive. Aí você vai recuperar o direito de fazer empréstimo e negociar com o banco, né? É assim que funciona. E a diplomacia também é algo interessante, que você pode se ajudar, né? Eles podem oferecer ajuda, um jogador com o outro, sobre qualquer negociação. Você pode negociar, estabelecer tratado, fazer aliança, enfim. Então essa parte da jogada política, né? E tem também direito de conquista, que é quando você entrar num território desprotegido, todas as cartas de recurso desse território eles vão passar para quem conseguir dominar o território, né? E espólios de guerra, que é quando você pega o último território de uma superpotência, né? Então, imagine que aqui a Escandinávia está quase toda, a Europa está quase toda tomada, só falta a Escandinávia. Só ali ainda não está tomado. Se eu pegar a Escandinávia, aí todo o dinheiro e cartas de recurso que eram do jogador que controlava aqui a Europa, né, passam para mim, porque eu peguei o último território. Isso são os espólios de guerra. As dívidas são perdoadas, isso é esquecido, e é assim que funciona. Exceto se nesse último território cai uma bomba atômica, aí ninguém ganha nada, né, que aí vai tudo para o banco e volta tudo para o monte. Então esse é o jogo Supremacia. Acho que não faltou nenhum detalhe aqui. E é muito legal, vale a pena jogar, um jogo bem bacana de conhecer, muito estratégico. A primeira jogada sempre é um pouco mais demorada, todo mundo até pegar o jeito, né, leva um tempo, mas vale a pena, muito legal.